Olá, estou chegando em Londrina para bater um papo com o Charles. Não vou falar o seu sobrenome, viu, Charles? Para eu não falar errado. Por favor, Charles, fala um pouquinho aí da tua graduação, mestrado, doutorado, as tuas áreas de interesse e me fala como é que eu pronuncio o seu sobrenome e a etimologia, o significado dele. Tá tudo bem com você, Charles? Sim, tá tudo bem. Obrigado, Deodato, pelo convite para participar dessa entrevista. Então, meu nome é Charles Feldaus. Então, meu nome é de origem alemã. Então, Feldaus é casa de campo em alemão, algo traduzindo literalmente, né, de alguma maneira. Feldhaus, né? Bom, sobre a minha formação especificamente, então, eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, tanto o curso de graduação, meu curso de mestrado e meu curso de doutorado em filosofia. Também, durante esse tempo, eu fiz uma especialização em biossegurança, né, na mesma universidade. Então, na minha graduação, eu tive, então, bolsas de iniciação científica, na época do CNPq, né, e que, na verdade, eu estudei exatamente o tema de direito e moral, que, de uma maneira, vai estar relacionado com o que eu vou falar aqui. Então, meu TCC foi nesse tema e coisas relacionadas. No meu mestrado, eu continuei a estudar Kant, né, só que daí eu enfatizei na questão da liberdade, da responsabilidade em Kant. E no doutorado eu mudei de autor, eu fui estudar um pouco o pensamento do Habermas, do Jürgen Habermas, outro filósofo alemão, né, e sociólogo também, e meu tema daí foi relacionado com a eugenia e justiça, né? Então eu tentei discutir a partir do Habermas uma obra que era chamada O Futuro da Natureza Humana, questões relacionadas dos recentes avanços em engenharia genética e que tipo de repercussões isso poderia ter para questões de justiça social. E Legal. depois eu ingressei em Londrina como professor e fiz um curso de pós-doutorado na Alemanha, daí durante um ano, na Universidade Martin Luther em Halle-Wittenberg, né, que é uma universidade que fica em duas cidades alemãs lá. Então, eu fiz um período de estágio de pesquisa de pós-doutorado estudando o pensamento de Kant e Schiller. Né? Ok. Charles, eu acho que você vai gostar muito aí, dá uma vasculhada no meu canal. Você vai ver uma entrevista que eu fiz com a Joana, uma pós-doc lá de Juiz de Fora, onde ela buscou uma aproximação entre o Nietzsche e o Sartre, tratando as questões da liberdade. Com certeza você vai gostar do bate-papo com ela, tá bom? Mas eu queria falar com você de outra coisa. A sua editora me chamou muita atenção, não sei se é sua ou se é de um grupo de amigos. Fala para mim um pouco sobre essa editora e dos livros que vocês têm publicados e qual é a proposta, qual é a linha editorial dela? Então, essa editora que você está se referindo, então, é chamada Polodoro Virtual Edições, então, é uma editora que é sediada em Guarapuava, então, é uma editora que, na verdade, foi estabelecida pelo Evandro Oliveira Brito, né, que é professor na Unicentro, e por mim e por mais alguns outros colegas, aí também professores de universidades, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, em geral, que a gente é de Santa Catarina, né, a gente estudou junto lá. E a ideia dessa editora é exatamente publicar trabalhos relacionados, por exemplo, com filosofia, educação, às vezes filosofia do direito. Assim, por exemplo, eu tenho publicado mais livros na área de filosofia do direito. Aqui na mão eu tenho dois livros, né? Eu tenho Temas em Teoria da Justiça 1, né? Então esse livro ele foi lançado em formato virtual inicialmente, e eu imprimi também algumas cópias aqui em formato capa dura, né? Então, esse é o volume 1, né? Aqui eu tenho o volume 2, né? Que na verdade o título está embaixo. Então, Temas em Teoria da Justiça 2, e a gente está trabalhando agora para lançar nos próximos meses, aí já está em fase de conclusão, né? Acredito que em mais 2 meses, por aí, a gente já tem a cópia virtual disso aí, depois a gente imprime algumas cópias, que é o Tema em Teoria da Justiça 3, né? Que vai exatamente tratar do tema do direito internacional. Então, essa editora, ela publica trabalhos de alguns professores que fazem parte da editora, mas a gente também abre para outras pessoas interessadas a publicar seus trabalhos. Então, existe lá no site da editora, que é exatamente o site é apolodorovirtual.com.br. Então, ali estão disponíveis todos os livros já publicados pela editora. Eu nem sei, mas já tem mais de 10 livros, de longe, mais do que 10 livros,
que a gente publicou. A editora é recente, mas ela já tem um número significativo de livros, e até onde eu sei, a demanda por publicar livros nela está sendo cada vez maior. Então, a intenção da editora não é exatamente fins lucrativos, a gente tem muito mais interesse em divulgar trabalhos acadêmicos de interesse em geral, né? E especificamente do meu grupo aqui da Universidade Estadual de Londrina, que é vinculado ao grupo de estudos teorias da justiça, né? Então, a gente tem publicado coletâneas sobre teoria da justiça, mas até outros textos. Às vezes a gente organiza um evento, então a gente tem, eu acho que 1 ou 2 anais de eventos publicados por essa editora. Eu tenho uma outra coletânea que é chamada Temas em Filosofia Moderna e Contemporânea, que também foi lançado por essa editora. Então, a gente tem tido um trânsito frequente aqui de publicações nessa editora, que é um canal que a gente tem para divulgar nossos trabalhos. Ok, Charles. Hoje a gente vai conversar especificamente, depois que eu rodar a vinheta aqui, a gente vai começar a conversar sobre o seu livro, Direito e Moral. Então, daqui um pouquinho, depois da vinheta, a gente vai se aprofundar nas questões tratadas no seu livro, tá bom? Então, eu falei na primeira parte que a gente vai conversar, eu vou bater um papo com o Charles sobre o livro dele. Charles, fala um pouco sobre o teu livro aí. Então, esse livro que eu vou fazer uns comentários hoje, mais em detalhes, a partir das perguntas do Deodato, então é um livro que eu publiquei em 2007, não é um livro que, assim, ele está disponível para compra apenas em sebos, né? Vocês encontram, se vocês fizeram uma busca na estante virtual, por exemplo, vocês vão encontrar vários volumes ali disponíveis para vender, mas na editora ele não tem mais e também eu tenho algumas, talvez eu tenha 20, 30 cópias aqui em casa, não muito mais do que isso, mas eu vou relançar esse livro agora, estou pretendendo, eu estou trabalhando numa revisão dele, né? Desse livro, a partir até de algumas sugestões de colegas aqui que leram. Então, ele foi lido por alguns colegas da universidade, eles sugeriram alguns ajustes. Então, eu estou trabalhando numa versão nova, talvez ampliada, provavelmente ampliada desse livro. Mas esse livro, então, ele tem 3 partes, né? Então, são 3 capítulos meus, né? E mais um estudo introdutório do professor Delamar José Volpato Dutra, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e foi meu supervisor, meu orientador, né, tanto no mestrado como no doutorado. Então, na época que eu lancei esse livro, eu era aluno do doutorado, sob a supervisão do professor Delamar. Então, eu convidei ele, que na verdade, a minha pesquisa desse livro, ela se inseriu dentro de um projeto, que era o projeto desse professor. Então, na época que eu cheguei em Florianópolis, como estudante de graduação em filosofia, então, eu procurei o professor Delamar para participar de bolsas de iniciação científica, então eu consegui bolsa com ele naquela época, e eu tinha que escolher um tema para estudar. Daí ele disse, olha, eu estou estudando o direito e moral em Habermas, e seria bom que você estudasse algum tema que tivesse relação com aquilo que eu estou pesquisando, assim, porque fica mais fácil orientar um trabalho de pesquisa quando o estudante também segue na mesma toada, vamos dizer assim. Então, nesse momento, eu digo, tá, eu gostaria então de estudar Kant e eu gostaria de estudar o mesmo tema em Kant. Então, essa pesquisa, uma parte dela, o capítulo inicial, então ele é resultado então de um período ali longo ali que eu fiquei me dedicando exatamente à relação ou à distinção entre direito e moral, direito e ética, na verdade, também, e que isso é um tema também, por isso que eu vou reformular um pouco algumas coisas, porque é preciso tornar um pouco mais preciso essa distinção entre a ética e moral também no meu trabalho. Então, seja, porque esses termos ética e moral, eles são um pouco, assim, talvez para quem não é da filosofia, para quem é a pessoa assim fora do âmbito universitário, assim, podem ser termos um pouco confusos, porque os autores, os filósofos, eles não empregam essas palavras da mesma maneira. Então, embora essas palavras sejam, do ponto de vista etimológico, a mesma palavra, porque, na verdade, a palavra ética vem de ethos, do grego, né, uma palavra que significava costume ou coisa do gênero, e daí quando surge, a Roma incorpora a filosofia, né, então foi traduzido por mores, né? Então a gente tem 2 palavras, uma de origem grega e outra de origem latina, e na verdade, originalmente elas não tinham nenhuma diferença significativa, mas dentro da filosofia acabou que essas palavras têm empregos hoje, pelo menos, muito diferentes.
Então, por exemplo, o Habermas usa a palavra moral e ética de maneira distinta. Então, quando o Habermas fala de ética, ele está falando uma coisa diferente do que o Kant está falando de ética, por exemplo. Então, por isso que eu tenho que precisar, porque esse meu trabalho ele tem coisas de Habermas, coisas de Kant, e eu avancei meus estudos em Kant e percebi que eu preciso tornar um pouco mais preciso essa distinção dentro desse meu livro, né, que foi escrito lá em 2007, e as minhas pesquisas avançaram. Então, porque ética para Habermas é um campo, como você falou antes, você falou do Sartre, por exemplo, a ética seria uma coisa de boa vida, de uma escolha subjetiva das pessoas, enquanto moral para Habermas seria uma coisa sobre justiça, sobre algo que é mais imparcialidade entre as pessoas. Então, já para Kant há uma diferença. Para Kant, a moral é um campo amplo que incluiria, por exemplo, ética e direito. Então, precisaria tornar essa distinção, nova versão do livro, um pouco mais precisa. Então os colegas meus da universidade, professores aqui, comentaram que eu precisaria aperfeiçoar. Então, esse é um dos motivos pelo qual, provavelmente, o livro deve ser lançado pela Apolodoro Edições Virtuais também. Aí. Espero que esse ano ainda, mas vamos ver o que acontece aí nesse nosso... Okay. Bom, mas o que o livro mais tem? Então, o livro ele tem outras duas partes. Então, além dessa parte sobre ética e moral e direito, assim, inicial, primeira parte, tem também outra parte sobre as objeções de Schopenhauer, na verdade é a terceira parte, então, que são críticas que o Schopenhauer faz à ética de Kant, mas também tem uma outra parte, a segunda parte, que daí isso é uma coisa talvez um pouco diferente do que algumas pessoas costumam ver por aí, né? É a questão de aplicação, né? Assim, isso é um tema, na verdade, que também surgiu na época que eu estava no mestrado, o começo do doutorado, também em Santa Catarina, em que logo depois que o professor Delamar, então ele tinha um projeto sobre direito moral em Habermas, e de repente ele terminou esse projeto e ele teve um projeto novo em Habermas, de aplicação em Habermas. Então eu fui fazer uma pesquisa também de aplicação em Kant. Então, como é que se dava essa questão das regras de aplicação na esfera moral e na esfera jurídica no pensamento de Immanuel Kant? Então, também para meio que espelhar aquilo que o meu supervisor estava fazendo naquele momento. Então, a gente tentava fazer, assim, essa ideia de fazer um trabalho mais cooperativo, pesquisas complementares. Então, foi um pouco essa ideia. E daí teve esse terceiro texto, por sua vez, é porque eu tive que fazer algumas disciplinas na pós-graduação na época, sobre Schopenhauer. Então, com o professor Léo Staudich, até tem essa referência ali no prefácio do texto. Então, eu fiz essas disciplinas na pós-graduação, lá da UFSC, e eu tinha que fazer alguns escritos sobre Schopenhauer. Então, eu aproveitei esse material que eu havia produzido durante a minha pós-graduação em Schopenhauer e foquei nessa questão das críticas que o Schopenhauer faz à ética de Kant. Então, e depois, mais ou menos também nesse período, eu juntei esse material, escrevi um prefácio, convidei meu supervisor para escrever um estudo introdutório e lancei isso pela editora, então, Apolodoro, a editora, naquela época. E é disso, então, que a gente vai, talvez, ver um pouco mais hoje. Eu achei interessante você tratar logo da distinção entre ética e moral. A grosso modo, nas universidades corporativas, eles colocam que é colocado que a ética é universal e a moral é a prática, é hábito de um povo. E a moral seria aceita por toda e qualquer sociedade. A grosso modo é colocado dessa forma. Mas eu queria que você, Charles, falasse da distinção entre direito e moral sob a perspectiva da metafísica dos costumes. Então essa pergunta que você faz, Deodata, é interessante, porque o Kant, então, numa obra chamada Metafísica dos Costumes, que é uma obra lá da última década da vida do Kant, 1797, então o Kant vai tratar dessa distinção. Na verdade, para entender essa distinção, primeiro você teria que ler, assim, para dar uma orientação para quem estiver interessado no tema, uma pessoa que quiser saber onde é que o Kant trabalha isso, então, talvez a primeira pergunta que surgiria, se eu quero entender o que o Kant fala sobre a relação direito, ética, moral, onde é que eu tenho que procurar essa informação? Então, a primeira coisa, a pessoa deve comprar a Metafísica dos Costumes. A Metafísica dos Costumes ela tem duas partes. Então, tem uma parte chamada Doutrina do Direito e outra parte chamada Doutrina da Virtude. Então, e junto com essas duas, vamos dizer assim, que são quase como obras independentes, mas dentro de uma obra maior, o Kant tem uma introdução geral. Então, essa introdução geral, então, seria um texto em que o Kant começa a desenhar essa distinção entre ética, direito, moral. Ele começa a desenhar ela exatamente nessa introdução geral à Metafísica dos Costumes.
Depois, a pessoa teria que ler a introdução à doutrina do direito e a introdução à doutrina da virtude. Então, essas 3 introduções seriam os textos assim básicos que qualquer pessoa que tivesse interesse em estudar esse tema deveria procurar ler. Assim. Existem, acho que, algumas publicações sobre isso. Tem o meu livro, mas tem alguns artigos que estão disponíveis no periódico da CAPES, assim, que as pessoas podem, talvez, encontrar informações sobre isso. Mas, assim, falando da distinção propriamente dita, então, o Kant, quando vai tentar traçar essa distinção entre direito, ética, moral, ele vai retomar alguns conceitos que ele havia trabalhado naquela obra, que é bem mais conhecida, talvez, do público em geral, que é uma obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é uma obra bem pequenininha, assim, que tem essa tradução, a gente tem 2 traduções, pelo menos, tem essa tradução aqui do Guido, tem essa tradução do Paulo Quintela, a gente tem pelo menos 2 boas traduções disponíveis em português, existem outras traduções com menos qualidade. Mas, então, o Kant vai retomar alguns conceitos que ele havia trabalhado nessa obra, então, que era da década de 80, de 1785, que é, por exemplo, então, uma das características mais gerais de direito e ética em Kant, ele vai falar a partir da noção de moralidade e legalidade. Então, quem leu a Fundamentação, a obra básica do Kant de filosofia moral em geral, então Kant dizia, uma ação ela pode ser legalmente correta, assim, ela pode ser correta do ponto de vista apenas da externalidade da ação, ou seja, a ação é correta porque ela cumpre a lei do ponto de vista externo, realiza o ato. Mas para o Kant, para a ação ter valor moral, ela não pode ter apenas a externalidade. Eu tenho que fazer o ato, mas eu tenho que fazer o ato pela motivação correta. Então, o Kant vai retomar essa característica que ele traçou, essa distinção, também para tentar diferenciar ética, direito, moral, direito, vamos dizer assim, porque o Kant vai dizer que o direito ele não pode exigir a moralidade da ação. Ou seja, um sistema jurídico, seja ele de que país for, pelo menos um sistema de direito moderno, essa também é uma questão que eu discutia muito lá com o meu supervisor, quando eu era estudante na Universidade Federal de Santa Catarina, se essa impossibilidade do direito obrigar esses aspectos internos, porque a ideia é a seguinte do Kant, o Kant diz o seguinte, olha, o direito não pode obrigar a internalidade, não pode obrigar a convicção. Assim, ele pode fazer que eu cumpra as regras externamente, mas o direito não pode, por exemplo, o direito quando ele exige que eu, sei lá, que eu realize um certo ato, eu posso discordar internamente do ato. Eu posso achar que aquele ato não é adequado. Eu posso pensar o que eu quiser do ponto de vista interno. O que o direito vai me cobrar é apenas que eu respeite do ponto de vista externo a ação. Ou seja, se eu não matei, o Estado não quer saber de nada. Ou seja, se eu não matei, se eu não roubei, se eu não cometi uma infração legal, não interessa para o sistema jurídico a minha motivação interna. Agora, no ponto de vista ético, na ética, vamos dizer assim, na moral, por sua vez, existe meio que uma tirania da internalidade. Por quê? Porque eu preciso não só realizar o ato externamente, mas eu preciso meio que ter a convicção que aquele ato é adequado. Então, eu preciso fazer o ato o Kant vai chamar pelo respeito pela lei moral. Então, Kant, na obra dele, aquela de 85, ele vai fazer uma distinção agir por dever e conforme o dever. Então, agir por dever é quando eu ajo por uma convicção de que aquilo é correto, eu tenho uma certa reverência pelo que é correto. Então, o que o Kant vai dizer assim, a moral ela pode exigir essa internalidade, porque, na verdade, para a moral importa a internalidade e não a externalidade. Não que necessariamente a externalidade não conte na moral, mas tem que ter a externalidade junto com a internalidade. Enquanto o direito não, o direito importa apenas a externalidade. Eu posso ser uma pessoa, vamos dizer assim, eu posso ser uma pessoa imoral, o direito não importa. O direito importa que eu cumpra a regra. Então essa assim, então Kant vai começar a desenhar essa distinção. Assim, claro que essa é uma conversa que poderia ir muito, que o Kant vai tentar distinguir deveres das esferas do direito e da ética, vamos dizer assim. Ele vai dizer que existem deveres que são prioritariamente, vamos dizer assim, éticos ou jurídicos, mas que, no fundo, todos os direitos, deveres, na verdade, todos os deveres, eles são indiretamente éticos. Por quê? Porque mesmo os deveres jurídicos, eu posso cumpri-los por motivações éticas. Eu posso não apenas não matar, mas eu posso não matar não apenas porque eu tenho medo da sanção. Porque essa é uma das características que o Kant vai dizer sobre o direito. O direito tem como característica constitutiva dele a sanção externa.
Quando eu não cumpro uma regra, eu estou submetido à sanção externa. O Estado pode acionar todo um conjunto de aparato de sanção para fazer com que eu adeque a minha conduta à regra. Então, a moral não. A moral é uma questão de consciência, de autoconsciência, de que eu tenho que eu mesmo me obrigar. Então, até para o Kant, que tem uma moral autônoma, uma moral que vai tentar ser independente da teologia, da religião. Isso é um tema, por exemplo, que vai aparecer nas críticas do Schopenhauer, né? Essa ideia de se o Kant, buscando fundamentar a moral sem a teologia, sem a religião, se ele conseguiu de fato fazer isso. Schopenhauer acha que não. Depois a gente volta a esse ponto, mas na visão do Kant, uma moral autônoma, uma moral que se preza pela autonomia, então essa moral ela não pode aceitar a ideia de que eu fiz um ato porque eu fui obrigado, porque alguém não há moralidade nenhuma para o Kant em eu fazer uma conduta porque alguém me impôs aquela conduta. Então, se alguém me chantagear para mim fazer uma coisa certa, eu sou tudo menos moral nesse caso, porque assim, para Kant eu tenho que ser a fonte daquela decisão. Ou seja, eu tenho que ter escolhido aquilo por mim mesmo para que aquele ato tenha valor moral. Então, quando Kant vai dizer que os deveres jurídicos podem ser indiretamente éticos, vamos dizer assim, é porque eu posso cumprir as minhas obrigações jurídicas também por motivação ética, também por respeito pela lei moral, também por motivação interna. Okay. Assim, então, daí, tá entendendo? Então, é possível. Então, assim, essa discussão ela vai entrar nessas... Então, há discussões, por exemplo, nesse âmbito, que eu vou falar um pouco nesse capítulo inicial, que há pessoas que tentam diferenciar também a moral, a ética e o direito a partir do binômio heteronomia e autonomia. Por quê? Porque a moral aceitaria apenas o respeito pela lei moral como motivação adequada, enquanto o direito aceitaria a coerção externa. Então, algumas pessoas são levadas a acreditar que seria possível a pensar a heteronomia e a autonomia. Isso é uma coisa controversa, assim, não cabe aqui num livro entrar em toda esse debate, mas no meu capítulo eu vou fazer referência ao tal de Andrade, por exemplo, ao Bobbio, que é um famoso comentador italiano, que existem muitos livros traduzidos no Alberto Bobbio, né? Então existem vários estudos dele traduzidos em português, existe até um dicionário de filosofia política traduzido dele no Brasil, então que é muito interessante. Então, no meu capítulo eu falo um pouco dessas diferenças entre esses autores. Assim, o Bobbio vai concordar com essa ideia de alguma maneira autonomia e heteronomia, o Andrade não. Tem um colega que hoje é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas que era nosso colega aqui em Londrina, o Ailton Barbieri, que vai defender que o direito não é heterônomo, que também tem autonomia. Então, há um debate até entre brasileiros sobre essa questão da natureza do direito e da ética e, vamos dizer assim, da moral em Kant. Então, há uma discussão aí interessante. Assim, é um tema longo, assim, mas eu acho que assim, as partes principais seriam essas, eu acho, dessa primeira questão. Ô Charles, fala um pouco sobre as regras de aplicação da filosofia prática do Kant. Fala um pouco sobre isso. Então, Deodato, esse tema aí das regras de aplicação, na verdade, como diz, é um tema assim que surgiu assim do interesse meu a partir de uma pesquisa que o meu supervisor estava fazendo lá na UFSC, o professor Delamar Volpato Dutra, e daí eu tentei procurar exatamente essa questão. Então, na parte inicial dessa segunda parte do meu livro, em que eu vou falar disso, eu trago primeiro a questão de qual é o lugar disso, né? Acho que a primeira questão que o meu texto vai trazer é exatamente onde é que vai estar, ou seja, é meio complexo entender no pensamento de Kant exatamente onde é que o Kant vai tratar dessa questão vamos dizer assim, das regras de aplicação. Porque, assim, o Kant tem algumas passagens que ele vai falar da necessidade de ter um tipo de, como é que eu diria assim, não sei se simetria, porque o Kant vai falar que em lugares que ele vai dizer, mas é o seguinte, assim como são necessárias regras para tratar da aplicação das regras do entendimento puro, a parte empírica da filosofia da natureza, também são necessárias regras de aplicação que vão tratar, vamos dizer assim, da fundamentação dos princípios supremos da moralidade, coisa assim, a casos da experiência. Então, eu tenho uma parte do meu texto que eu vou tratar exatamente dessas questões que seriam mais de sistemática do Kant, né? Então, tem uma parte inicial que, assim, talvez para o público leigo seja, às vezes, uma questão meia
escolástica, vamos dizer assim, dentro da filosofia, mas eu vou tentar trazer um pouco de informação sobre exatamente onde é que isso poderia estar em Kant, então, de algumas possibilidades disso. Então, no fundo, não é tão simples resolver essa questão, eu acabo esboçando algumas ideias ali, mas a ideia é que o Kant vai reconhecer que pelo menos na ética, vamos dizer assim, na questão de moral também aqui, se poderia pensar na necessidade de regras de aplicação, enquanto que no direito isso é um pouco mais confuso, mas eu também vou tentar trazer alguns aspectos disso. Mas essa diferença entre ética, moral, direito e essas regras de aplicação, ela tem a ver, na verdade, com os tipos de deveres que essas esferas têm, e com também um traço que o Kant vai falar, que é característico do sistema jurídico. Eu também trago, esse é um tema que eu trabalho, por exemplo, em um outro artigo que eu publiquei, acho que nos cadernos de ética e filosofia política da USP, um tempo atrás, faz algum tempo, sobre que o Kant, ele, quando vai falar do direito, ele fala o tempo todo da necessidade da precisão matemática. Então, que o direito ele precisa determinar com precisão matemática aquilo que ele exige, porque senão fica difícil aplicar. Então no direito, essa parte da regra de aplicação é mais confuso se o Kant reconhece a necessidade ou não. Por quê? Porque ele vai dizer que aquilo que não tem uma natureza precisa, matemática, não deveria estar no ordenamento. Então, a pergunta é, se não tem precisão, para que aplicação? E aí o Kant seria um pouco, assim, se a gente olhar de fora, um pouco anacrônico, um pouco... Por quê? Porque os filósofos que vão discutir a filosofia do direito hoje, eles vão falar de que essa questão da aplicação é um problema real. Existe, de fato, uma questão de aplicação no direito, porque o ordenamento jurídico, eles vão dizer, algumas pessoas usam a expressão, as regras jurídicas, normas jurídicas, elas têm textura aberta. Então, elas têm possibilidade de mais de uma interpretação, os juízes acabam tendo algum espaço aí para alguma discricionariedade, claro que isso acaba, às vezes, sendo um problema para tratar em filosofia política, mas o Kant, ele entendia que esses problemas talvez não existissem. Então, isso acaba sendo uma questão que talvez cabesse uma análise mais detalhada em algum momento, mas, assim, então, no direito é mais confuso se isso precisa ou não, mas na ética é muito mais claro. Assim, porque o Kant, daí, nessas passagens que ele fala de simetria entre filosofia teórica e prática, necessidade das regras da aplicação, e daí ele vai falar também da distinção entre deveres perfeitos e imperfeitos. Então, ou seja, essa distinção de deveres perfeitos e imperfeitos, ela tem um pouco a ver com a questão inicial, anterior, que é a relação entre ética, direito e moral, porque existem alguns momentos que o Kant dá um pouco a entender que os deveres perfeitos seriam também jurídicos, e os deveres imperfeitos éticos, mas essa distinção ela não é precisa. Pensar a distinção entre ética e direito a partir desse binômio tem algumas imprecisões, vamos dizer assim, mas o ponto é que o fato da ética ter deveres imperfeitos, e o que é dever imperfeito? Se você pudesse me perguntar, o que é uma pessoa comum? O que é um dever? Na verdade, é deveres de obrigação imperfeita e deveres de obrigação perfeita. Não é a obrigação que é perfeita ou imperfeita. Então, a ideia é que um dever de obrigação perfeita, ele determina com exatidão, assim, matemática, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, são deveres de ação e omissão. Então, eu não devo matar, não devo roubar, não devo mentir. Então, são deveres perfeitos. Eles estabelecem aquilo que deve ou não ser feito. Já os deveres de obrigação imperfeita, eles são mais imprecisos. Por quê? Porque eles estabelecem apenas, vou usar uma expressão que os comentadores do Kant, principalmente em outros idiomas, usam, que é a política de ação. Então, os deveres imperfeitos, eles estabelecem uma política de ação, porque a gente tem a obrigação de cumprir certos atos, mas não está claro como é que a gente faz, quando a gente faz, a que extensão a gente faz. E vou citar aqui 2 exemplos que o Kant emprega desses deveres. Então, deveres imperfeitos, os mais conhecidos ali do texto do Kant, são o dever de beneficência e o dever de autoaperfeiçoamento dos talentos. Então, ou seja, porque quanto eu devo ajudar uma pessoa, não está claro. Não está claro quanto eu devo... Ou seja, para mim, ser uma pessoa beneficente, eu tenho que ajudar todo dia, eu tenho que ajudar de vez em quando. Então, ou seja, não tem uma regra matemática que estabeleça que alguém, para ser beneficente, tem que fazer isso ou aquilo. Na verdade, assim, talvez eu pudesse dizer com mais clareza que uma pessoa que não é beneficente é uma pessoa que nunca ajuda ninguém. Mas, assim, só que passou disso, se torna um pouco mais complexo de saber quando é ou quando não é, né?
A mesma coisa uma pessoa que aperfeiçoa os talentos naturais. Quanto ela tem que dedicar do seu tempo, dos seus recursos para desenvolver as suas habilidades? Não está muito claro isso. Não tem uma precisão. Uhum. E é interessante, eu tenho vários amigos que falam que o Kant já se perdeu no tempo. Foi um homem do seu tempo e que tem a sua enorme relevância, né? Ele tentar ser milimetricamente matemático nas questões jurídicas, hoje soa como um negócio interessante, mas ele é um homem do tempo dele. Eu queria dar um pulo aqui no Schopenhauer. Aliás, Perfeito. tem alguns, o seu sobrenome é alemão, tem alguns amigos que eu entrevisto que falam Schopenhauer, outros falam Schopenhauer. Você fala Schopenhauer, que é aportuguesado, e eu gosto. Eu vou falar o seguinte, quero te perguntar o seguinte, quais foram as críticas do Schopenhauer à ética do Kant? Você tratou no seu livro, né? Isso. Então, o Schopenhauer, na verdade, nessa terceira parte do meu texto, eu vou defender, assim, essa é uma classificação que eu faço, talvez não vai ser encontrada em todos. Assim, duas desses itens que eu vou falar estão ali, mas não talvez desse jeito. Assim. Uma seria uma crítica de uma certa incoerência sistemática, ou seja, o Schopenhauer vai dizer que há uma certa incoerência sistemática na ética do Kant. Então, o Kant, em alguns lugares, defende uma coisa, em outros, defende coisas que aparentemente seriam assim contraditórias com isso. Depois, há uma crítica que em vários momentos, o Schopenhauer diz que o Kant comete petições de princípio. E a outra crítica, daí eu não sei nem como eu traduziria, porque assim, o Schopenhauer usa uma expressão latina, contradicto in adjecto. Eu vou tentar explicar assim, grosso modo, e no meu texto eu explico, tá? Então, quem tiver acesso ao meu texto, eu explico com detalhes o que é cada uma dessas objeções. Então, ou seja, a contradição sistemática é que o Kant, por exemplo, vou pegar um caso mais notório, o Kant, como eu falei antes, ele tenta fundamentar a ética de maneira autônoma e sem a religião. Então, ou seja, só que o Schopenhauer vai dizer que o Kant acaba herdando elementos da ética teológica, por exemplo, que o Kant acaba, assim, embora ele queira se desfazer da ética religiosa, ele acaba assumindo, sem querer, elementos que só fazem sentido numa moral teológica. Então, aí seriam críticas sistemáticas. Outra crítica sistemática, assim, só para citar um outro segundo exemplo, o Kant defende que quer fundamentar também a moral de maneira independente da experiência, mas depois o Kant recorre lá na crítica da razão prática ao que o Kant vai chamar de fato da razão. E claro que aqui é a interpretação do Schopenhauer, os kantianos talvez não concordassem com essa leitura do Schopenhauer, e seria essa talvez a desavença que poderia haver entre os kantianos e schopenhauerianos, mas assim, o Schopenhauer vai entender o fato da razão como sendo um fato empírico. A questão da autoconsciência, da lei moral, etc. A maneira como Kant descreve o fato da razão, para Schopenhauer, é uma coisa empírica. E se é uma coisa empírica, ele está fundamentando a moral num fato empírico, e ele tinha dito que a moral não ia ser fundamentada na experiência, então Kant cometeu uma incoerência. Então, essas seriam, assim, nesse primeiro tipo de crítica. Um outro tipo de crítica é a ideia de petição de princípio. Então, petição de princípio é quando você introduz sorrateiramente nos seus argumentos, na sua estrutura argumentativa, premissas que, na verdade, são aquelas que garantem a conclusão. Então, na verdade, a conclusão não se segue das premissas, mas se segue de pressuposições mal explicadas, vamos dizer assim, ou não justificadas. Então, Schopenhauer vai dizer, por exemplo, que tem um pouco de relação com a outra crítica que eu falei, mas o Kant vai dizer que a moral é deontológica, que a moral ela tem um dever incondicional, que a moral tem imperativo categórico. Então, essa é uma crítica, um debate forte entre Schopenhauer e Kant, que eu vou voltar depois nas minhas considerações mais perto do fim, com uma tentativa de resposta. Eu tento responder algumas dessas críticas do Schopenhauer no meu texto, a partir de outros autores. Mas, assim, o Schopenhauer defende que a ética é descritiva. E o Kant tem uma ética prescritiva, então uma ética do tu deves. E o Schopenhauer diz que o papel do filósofo é apenas, vamos dizer assim, descrever os valores e não exatamente prescrever valores. Então essa ideia de petição de princípio, o Kant vai partir da ideia de uma moral com deveres incondicionais absolutos, e para Schopenhauer isso não faz sentido a não ser supondo uma moral teológica, uma concepção meio que religiosa de fundo que o Kant não queria fazer.
E também, assim, que também, por sua vez, a contradição adjecta é algo semelhante. A contradição adjecta é uma expressão latina que quer dizer o seguinte: quando você justapõe dois termos que são contraditórios. Assim, eu uso no meu texto a expressão pau de ferro, ou madeira de ferro. Uma coisa é de madeira ou é de ferro, não tem como ser exatamente as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, é algo, essa crítica para ser bem sintética aqui, mas exatamente nesse sentido. Kant vai botar dever incondicional, essas coisas, são termos que para o Schopenhauer não casam, assim, que são termos que não se encaixam corretamente. Então, Kant teria juntado, em alguns momentos da sua filosofia moral, elementos de natureza tão distintas que nunca poderiam ter sido reunidos. No fundo, o que o Schopenhauer vai defender, como nesse livro sobre o fundamento da moral, é uma moral baseada na compaixão, uma moral baseada também nos sentimentos, vamos dizer assim, enquanto Kant teria feito uma moral baseada na razão. Isso também são outros elementos das críticas, vamos dizer, não tem como retomar todos, mas assim, o Kant vai dizer que a moral é baseada na razão, e o Schopenhauer vai dizer que a moral, na verdade, uma pessoa pode ser racional e imoral. Ou seja, você pode ser uma pessoa totalmente racional e mesmo assim não ser uma pessoa moral. Assim, eu tento um pouco responder isso ali no meu texto, mas eu vou para outras críticas agora que eu apresento ali. Então, eu apresento críticas também ao imperativo categórico. Então, Kant ele tem diferentes formulações do imperativo categórico na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e o Schopenhauer algumas críticas que ele faz, elas um pouco ecoam as críticas que o Hegel vai fazer ao Kant. Então, existe todo um conjunto de críticas. Então, a ética do Kant ela tem sofrido ataques constantes, né, desde a sua formulação, mesmo no período lá da Alemanha. Então, uma crítica que o Hegel fez e que o Schopenhauer repete é a crítica do formalismo vazio. Então, a ideia de que o imperativo categórico de Kant não é aquilo que decide o que é certo e o que é errado, no fundo, só que o Schopenhauer acrescenta um elemento novo. Ele vai dizer que é o egoísmo. Então, o Schopenhauer vai dizer o seguinte: é o egoísmo que determina o que é correto, o que é incorreto na conduta moral. Então, Kant diz que é a razão, que é a universalidade, que é coisa do gênero, mas, no fundo, a universalidade não decide nada. O que decide, no fundo, é o egoísmo. Então, o Kant defende uma ética que seria baseada na intenção, na boa vontade, mas, no fundo, ele esconde um tipo de egoísmo. É um pouco... uma das críticas vai nessa direção. Essa seria mais ou menos a crítica à forma da universalidade. O que diz respeito à forma da humanidade, que é a outra formulação do imperativo categórico, então o Schopenhauer vai dizer que o Kant tem uma petição de princípio também, um equívoco aí, vamos dizer assim, porque é o seguinte: o Kant vai dizer que a humanidade é um fim em si mesmo, que a humanidade é um fim em si mesmo e que por isso a humanidade tem um valor em si mesmo, e o Kant vai fundamentar essa segunda formulação no valor da dignidade humana. Só que Schopenhauer vai dizer todo o valor é relativo. Não existe valor em si mesmo. Claro que assim, eu tento lá mostrar que isso não é exatamente assim, que eu acho que o Schopenhauer ele tem alguns problemas nessa crítica, porque não é verdade que não existe valor intrínseco. A gente tem na nossa moral, assim, olhando para a nossa moral cotidiana atual, a gente emprega em alguns momentos termos que caracterizam exatamente que a gente valoriza algumas coisas como tendo valor intrínseco. Quando, por exemplo, a gente fala de obra de arte, a beleza de uma obra de arte, e a manutenção, a existência, por que eu preservo as obras de arte? Porque eu vejo um certo valor intrínseco em certas obras de arte. Por que eu preservo a diversidade do meio ambiente? Porque eu vejo um certo valor intrínseco na diversidade do meio ambiente. Então, quer dizer que a gente tem usos de valor intrínseco. Então, o Schopenhauer, me parece que ele está supondo que não tem valor intrínseco. Eu acho que o Kant tem razão, que pode ter valor intrínseco. Não estou dizendo que o Kant foi 100% bem sucedido em fundamentar a moral do jeito que ele fez. Estou dizendo que não é por causa disso que ele talvez tenha tido um problema. Charles, você sabe que assim, eu segura um pouco, você vai reagir ao que eu vou falar. Eu tive a impressão que você era kantiano e você criou uma certa rejeição ao Schopenhauer. Calma. Mas, principalmente assim, a hora que eu cheguei lá no final, nas conclusões, e eu deixei para fazer a última pergunta, quando você faz assim, tece as considerações a respeito das objeções às críticas do Schopenhauer à ética do Kant.
Por favor, fale, assim, já caminhando para o final, fale um pouco sobre essas tuas considerações e pode fazer a crítica, assim, a impressão que eu tive de você, porque parece-me que você manteve, a partir dessa entrevista, parece-me que você manteve o devido distanciamento, como se espera de um pesquisador, e também criticou Kant. Mas fala primeiro sobre as críticas às objeções do Schopenhauer à Então, ética. Então, na parte final dessa terceira parte do livro, então, na verdade, para fazer uma contraposição às críticas de Schopenhauer, então, na verdade, tem meio que 3 momentos ali no final, né? Tem um primeiro momento que eu vou usar o Richard Hare, tem um momento que eu vou usar o Tugendhat, e depois eu tento umas considerações mais gerais sobre as críticas de Schopenhauer em geral. Então, ou seja, eu vou focar mais assim, né, nessas 2 primeiros momentos, porque eu acho que esse terceiro talvez eu tenha falado já um pouco. Mas, assim, por que o Richard Hare entra na história? Por que isso eu acho que é uma resposta ao Schopenhauer? Porque assim, o Schopenhauer está defendendo uma determinada concepção de moralidade, que é a concepção de moralidade descritiva. Então, ele está dizendo o seguinte: o papel do filósofo não é impor às pessoas os seus valores, mas descrever o fenômeno moral. Claro que aí surge uma questão aí, que até eu faria referência, existe um artigo de um colega aqui meu de departamento, o professor Aguinaldo Pavão, acho pela revista Dissertatio, de Pelotas, em que ele exatamente vai dar uma resposta muito boa para essa crítica do Schopenhauer, que ele vai dizer o seguinte: não é verdade que o Kant está prescrevendo os valores dele. O Kant está fazendo a mesma coisa que o Schopenhauer. O Kant também está descrevendo o fenômeno moral. A diferença é que o Schopenhauer descreve o fenômeno moral como sendo descritivo e o Kant entende que o fenômeno moral, tal como ele existe, independente da filosofia, ele é prescritivo por natureza. E é aí que eu vou entrar também, por isso que eu trouxe essa parte do meu colega aí, porque, na verdade, eu uso o Hare exatamente para mostrar isso que o meu colega está dizendo. Só que eu não tinha lido o texto do meu colega, porque eu entrei na UEL em 2009, o meu colega publicou esse artigo depois, eu conheci também depois esse meu colega e o texto dele. Mas, assim, esse artigo, na verdade, o Hare, num livro chamado A Linguagem da Moral, então ele vai falar das características lógicas, das proposições avaliativas. Eu nem preciso entrar na moral, na verdade. O ponto é o seguinte: se a moral, assim, para mim resumir, qual é o ponto do Hare? Se a moral tem a função de orientar a conduta, ou seja, a gente entende que quando eu falo em moral, eu quero orientar a conduta, não é? Ou seja, quando eu estou falando em valores morais, a função dos valores morais é orientar a nossa conduta mútua. Então, se eu aceito isso, e mesmo quando eu estou usando em contextos ou seja, palavras avaliativas em contextos não morais se comportam iguais a palavras avaliativas em contextos morais. O Hare, por exemplo, no livro dele, ele cita, eu não falo disso no meu livro, mas ele cita o exemplo de você, sei lá, você comprar um carro ou coisa assim, porque você está querendo comprar um carro e você vai pedir auxílio para outra pessoa para você comprar um carro. E daí a pessoa vai com você até as lojas de automóveis e ela olha um carro e diz: ó, esse é um bom carro. E assim, só que daí depois de umas 2, 3 horas, vocês estão caminhando pelas lojas de carro, aparece o mesmo carro, a mesma cor, tudo igual, e ele diz: não é um bom carro. Assim, você ficaria assim, estupefato, né? Você ficaria assim, tá, acho que eu não entendo mais o que uma palavra avaliativa é, porque você está aplicando essa palavra de maneira contraditória, porque existem 2 objetos com as mesmas características e você está dizendo que um é bom e o outro não é. Existe alguma diferença entre os 2 que pode dizer que um é bom e o outro não? Schopenhauer fez isso? Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: o ponto é que o Hare vai dizer que eu preciso ser coerente. Okay. Já vou chegar no que o Schopenhauer o ponto do Schopenhauer. Então, no fundo, o Hare vai identificar algumas características. Então, vai ter a ideia da universalidade, a superveniência. Então, essa característica que eu falei agora é a superveniência. Então, ou seja, as palavras avaliativas, elas dependem das características físicas. Ou seja, não há uma identidade entre as 2 coisas. Mas, no entanto, eu não posso julgar 2 estados de coisas iguais de maneira diferente sem cair em contradição. Ou seja, eu posso dizer que bom é o que seja, pode ser qualquer coisa, mas se eu julgar de uma maneira um caso, eu tenho que julgar o outro caso idêntico da mesma maneira. Então, universalizabilidade é a mesma coisa. Então, ou seja, eu trago essas características lógicas exatamente para mostrar o seguinte: se a moral tem a intenção de orientar a conduta, aquilo que o Schopenhauer está dizendo, e aqui, na verdade, o que o Hare está dizendo concorda com aquilo que o Tugendhat vai dizer na outra sessão. Porque o Tugendhat vai dizer mais ou menos o seguinte contra o Schopenhauer: se o papel do filósofo fosse apenas descrever,
os valores, seria indiferente. Ah, tá, a comunidade X faz Y, a comunidade Z faz H. E daí? Então, assim, não orientaria a conduta de ninguém, porque tá, e daí o que eu faço com isso? Então, eu teria catálogos de valores e, aparentemente, eu não teria nada para... Assim, parece que o filósofo aí não teria nenhum papel de orientar. Quando assim, se o papel do filósofo é só descrever, parece que não fica muito claro em que medida isso é interessante para as pessoas ou em geral. Mas também, assim, outra coisa, a moral, sendo ela dotada dessas características lógicas, que uma das características lógicas que o Hare vai falar, prescritividade. Ou seja, o fato de eu dizer que uma coisa é boa aqui, implica que eu sou obrigado a dizer, em qualquer circunstância idêntica, que outra coisa igual é boa. Então, ou seja, assim, a prescritividade também tem o seguinte, que quando eu falo algo é moralmente correto, eu não estou expressando apenas as minhas preferências individuais. Quando eu digo matar errado, eu não estou dizendo apenas o Charles acha individualmente que matar é errado, não. Eu estou dizendo que matar é errado independente do que o Charles acha. Então, ou seja, eu estou prescrevendo, eu estou meio que dizendo, ó, é obrigatório que todas as pessoas que ouvissem esse enunciado deveriam respeitar essa regra. E assim, e se a moral fosse só descritiva, como diz Schopenhauer, entraria em choque com essa ideia de prescritividade. Está entendendo? A resposta aí que eu tento é nessa direção. Daí, assim, na parte do Tugendhat também eu trago outras coisas. Assim, o Tugendhat vai dizer o seguinte, que o Schopenhauer ele vai substituir o imperativo categórico do Kant por regras não faça mal a ninguém, ajudas quanto podes. Só que o Schopenhauer diz, olha, essas regras do Schopenhauer são mais formais e mais vazias que o imperativo categórico. Então, assim, se nós fôssemos colocar no lugar do imperativo categórico do Kant essas regras do Schopenhauer, a gente teria mais dificuldade de saber o que seguiria daquela regra. Assim, novamente, eu não estou defendendo Kant ipsis litteris, estou dizendo assim, há um debate entre Schopenhauer e Kant, na época em que os dois eram quase contemporâneos, ali, vamos dizer assim, só que aquilo que o Schopenhauer oferece no lugar daquilo que o Kant ofereceu, não necessariamente é melhor, não parece ser uma concepção ética que, inclusive, consiga preencher minimamente os critérios de orientar as pessoas sobre o que fazer, e coisas do tipo. Então, parece, se a gente fosse criar um debate virtual, que é um pouco, eu acho que o meu livro acabou fazendo nessa parte, a gente veria que a ética do Kant, sim, tem vários problemas. Assim, a gente não precisa isentar a ética do Kant de problemas, mas a gente tem que fazer meia-culpa também no lado do Schopenhauer e reconhecer que a teoria dele precisa também explicar melhor como é que ela lidaria com essas objeções. Então, é um pouco Charles, isso. Contextualiza os dois no tempo e no espaço. É mais ou menos a época que nasceram, que morreram, mais ou menos, grosso modo. Eu não sei se eu vou lembrar o Schopenhauer com toda... Assim, o Kant nasceu em 1724 e o Schopenhauer nasceu em... Não, tudo bem, não tem problema. É século XIX. Eu achei aqui, em 1788. Assim, eles foram contemporâneos... Aqui eu tenho um dado do Schopenhauer. Eles foram contemporâneos durante 16 anos. No século XVIII. Então, é isso. Então, assim, o Kant nasceu em 1724 e morreu em 1804. Ok. O Schopenhauer nasceu em 1788 e morreu em 1860. Então, na verdade, quando o Kant estava ali nos seus últimos momentos, o Schopenhauer não era nem provavelmente um filósofo famoso ainda. Então, eles não foram contemporâneos no sentido de dialogarem diretamente, né? Schopenhauer estava na zona do conforto, né? O Kant já tinha morrido. Mas assim, que assim, o Schopenhauer foi contemporâneo do Hegel, por exemplo. Sim. Então, ele tinha diferenças assim de opiniões em relação ao Hegel ali. O Hegel, do ponto de vista acadêmico, assim, não vou dizer do ponto de vista filosófico aqui, não vou entrar no mérito. São dois filósofos importantes do idealismo alemão aí. Mas, assim, havia uma divergência grande entre o Schopenhauer e o Hegel, porque o Hegel, na época, ele era muito bem sucedido do ponto de vista acadêmico. O Hegel chegou a ser reitor da universidade, Schopenhauer acabou saindo cedo da universidade, acabando fazendo essa filosofia mais fora do âmbito acadêmico, exatamente. Então,
Não sei se eu respondi também o que você colocou. Respondeu sim. Ficou bem interessante. Você gostaria de fazer mais algum comentário sobre algum ponto que eu tenha esquecido de perguntar ou tá bom? Não, eu acredito que, assim, assim, o que eu diria do ponto do livro, acho que seria praticamente isso. Eu não teria, assim, eu acho que nada a acrescentar, eu acho, Deodato, assim. Tá bom, Charles. Olha, eu queria te agradecer. Obrigado por ter separado um tempo para a gente conversar sobre o teu livro. Você trouxe questões aí que são extremamente interessantes. Eu gostaria de ver assim o pessoal da área do direito entrando nessa discussão. Mas olha, muito obrigado. A gente volta a se falar, tá bom? Um abração. Um abraço. Obrigado novamente. Tchau, tchau. Tchau.